Então vamos lá para a segunda parte da matéria de sistema cardiovascular. A gente falou sobre a importância do sistema, os órgãos que fazem parte, os problemas ligados ao sistema. E aqui a gente vai focar, né, na composição do sangue. O que faz parte do sangue, quais as funções aqui, o que a gente observa, tá? Então, composição do sangue, né? O sangue é basicamente dividido em uma parte líquida, que o nome é o plasma, plasma sanguíneo, e uma parte que seria a sólida, que são os elementos figurados, que aqui na verdade são as células, fragmentos de células que a gente encontra, tá? As duas células que a gente tem no sangue são os glóbulos vermelhos, também chamados aí de hemácia ou eritrócito. Temos os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e as plaquetas, que são fragmentos de células. Então, parte líquida. Aqui, a gente tirar um pouco de sangue, quando a gente tira sangue no poço e tal na clínica, aí eles põem na centrífuga, que é um equipamento que ele gira super rápido, e aí ele acaba decantando essa parte de elemento figurado, ela fica no fundo aqui do frasco, e o plasma, que é menos denso aqui, ó, ele fica na parte superior do frasquinho, tá? Esse é o plasma, e aqui são os elementos figurados. Aqui mostrando os elementos figurados, né? Fotografia de microscopia. Aqui a hemácia, parece uma jujubinha, é uma célula que não tem núcleo, né? Então ela tem uma depressão aqui, porque ela não tem aquele núcleo redondinho lá dentro dela, tá? Aí o leucócito, são as células de defesa, né? Os glóbulos brancos. E aqui plaquetas, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Então, o plasma corresponde a mais ou menos metade. Ó. A gente vê aqui, ó, depois que centrifugou, é mais ou menos metade aqui de elemento figurado, metade de plasma. Né? Então, mais ou menos 55% do volume do sangue é plasma, é parte líquida. E nesse plasma, a gente tem várias coisas dissolvidas nele. Né? É água, 90% é água do plasma, e 10% são coisas dissolvidas nesse líquido, nessa água. Né? Então, plasma sanguíneo basicamente é água, 90% é água, H2O, e 10% são coisas que estão dissolvidas nesse líquido. Aí pode ser nutriente, pode ser gás respiratório, como oxigênio e gás carbônico, pode ser vários hormônios, enzimas, fibrinogênio, que é uma molécula que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Então, coisas dissolvidas nesse plasma dá até esse aspecto amarelado ao plasma, né? A água é incolor, mas devido a essas coisas dissolvidas, deixei ele com esse aspecto meio amarelado, tá? Então aqui a gente vê uma distribuição aqui das moléculas que da composição sanguínea, né? Metadinha aqui, ó, plasma, e depois os elementos figurados. A gente vai ver que tem muito mais hemácia comparado aos outros elementos. Então, do que sobra aqui, ó, quase a totalidade é hemácia. Menos de 1% é plaqueta com leucócito. Nessa partezinha aqui, azulzinha. Então, os glóbulos vermelhos podem ser chamados de hemácias ou eritrócitos. Né? Em cada milímetro cúbico de sangue, a gente tem 5 milhões de células desse tipo. A quantidade aqui é absurda. Tá? Quando a gente for falar lá de glóbulo branco, por exemplo, você vai ver que é na casa de algumas milhares de células. Aqui são 5 milhões de células a cada milímetro cúbico de sangue. É muita coisa, tá? E essas células são produzidas geralmente dentro de ossos, que a gente chama de ossos largos, né? Ossos grandes do corpo. E dentro desses ossos, por exemplo, o fêmur, acho que eu até pus foto do fêmur aqui, ó. Dentro do fêmur, a gente tem um tecido chamado tecido hematopoético, ou é o que a gente mais comumente fala medula óssea. Né? É essa região interna aqui dos ossos que produzem células para o sangue, como por exemplo as hemácias. Né? Então a formação dela é na medula óssea. E aqui o tempo médio de vida dessas células, 120 dias. Então elas duram 120 dias na circulação, trabalhando, depois o próprio corpo destrói essas células, novas são feitas,
E assim, isso é 24 horas. Então a gente mantém o volume sanguíneo, o volume de células dentro de um padrão, porque o corpo tem esse controle. A função dessa célula é transportar gases, principalmente o gás oxigênio. Então, no interior das hemácias, a gente vai perceber várias proteínas, chamadas de hemoglobinas. E essas hemoglobinas, elas têm um sítio ativo ali, uma região que gruda facilmente com a molécula de oxigênio. E aí o sangue circula e acaba transportando esse oxigênio grudado na hemoglobina, tá? O fato de não ter núcleo, né? A gente falou que a hemácia é anucleada, não tem núcleo, acaba possibilitando assim, abrigar mais hemoglobinas lá dentro. Então, assim, a hemácia ela é focada nessa função, transportar gás oxigênio, tá? Principalmente o oxigênio. E uma outra observação, a hemoglobina, né, na sua composição, ela tem ferro. Né? O sal mineral ferro ele faz parte ali da composição da hemoglobina e isso torna a hemoglobina vermelha. Então, por isso nosso sangue é vermelho, porque tem um pigmento, né, a hemoglobina, um pigmento respiratório que é avermelhado. A gente vai ver isso em outro momento. Existem animais que não têm hemoglobina, então o sangue não é vermelho. Né? Por exemplo, alguns crustáceos ali, o sangue é um verde azulado, porque o pigmento é outro, não é hemoglobina. Por exemplo, a hemocianina é um pigmento que tem essa tonalidade, verde azulado. Insetos não tem pigmento respiratório, então o sangue é incolor, né? Não tem cor, é transparente. Então a gente tem diversidades aí, né? Dentro da biodiversidade nossa, né? A gente tem diversidade de pigmentos. E aqui, né, talvez alguém já teve isso na vida ou até tem isso ainda, né? Quando a gente tem aí a chamada anemia, né? Tem vários tipos de anemia, na verdade, né? Essa anemia aqui que eu coloquei é a anemia ferropriva. A ferropriva é quando você tem uma baixa ingestão de ferro na sua dieta, né? E aí, se você não tem uma boa ingestão de ferro, automaticamente você tem dificuldade na produção de hemoglobina, né? E aí, uma primeira situação que é fácil você perceber de uma pessoa anêmica é a palidez, né? E principalmente quando você puxa a pálpebra, assim por dentro da pálpebra, você percebe ela bem branquinha. Então isso quer dizer que tem pouca hemoglobina, né, circulando no seu corpo, tá? Porque você não tem ferro suficiente para formar hemoglobina. Essa é a anemia ferropriva que você pode corrigir tomando suplemento com ferro, comendo coisas que têm ferro. Aqui na imagem a gente vê algumas coisas que são ricas em ferro, né? Alguns vegetais, tá? Existem outras formas de anemia. Tem uma anemia, não sei se eu abordei ela na disciplina de genética, se eu usei algum exemplo. Mas tem uma anemia que você nasce com ela e morre com ela, que é a anemia falciforme. Ali não adianta você comer ferro, não faz diferença nenhuma. Ali é um defeito genético que vai deixar a hemácia com formato diferenciado e vai dificultar o transporte de oxigênio e tal. Né? Aí é outra situação. Além de grudar no oxigênio, a hemoglobina pode grudar em outros gases podem grudar na hemoglobina. E aí uma questão problemática que nós temos é o envenenamento por monóxido de carbono. Esse CO é monóxido de carbono. Existe o CO2, que é o dióxido de carbono, que a gente produz, libera na atmosfera, queimada, né? Tudo isso, queima de combustível, tudo isso produz CO2, mas queima de material como combustíveis, queimar lixo, queimar as coisas, gera CO também, em menor quantidade. Só que o CO é altamente tóxico. Qual o problema dele? Quando você acaba ali inalando uma quantidade de CO, ele entra nos pulmões, vai para o alvéolo, do alvéolo vai para o sangue, no sangue ele entra na hemácia, gruda na hemoglobina, igual o oxigênio faz. Só que o oxigênio ele gruda e daqui a pouco ele solta e vai para as células, né? Ele sai do sangue e vai para as células. O monóxido não, ele entra, gruda e fica.
é uma ligação irreversível. Então, assim, quanto mais monóxido de carbono você inala, menos espaço para oxigênio você vai ter, porque esse espaço foi ocupado pelo monóxido. Então, isso pode causar uma asfixia e você pode morrer diante dessa situação, né? Aqui alguns sintomas, né? No primeiro momento, se você inala muito monóxido, você vai ter dor de cabeça, vai dar vontade de vomitar, náusea, tontura, falta de ar, sensação de desmaio, aí desmaia mesmo, perde consciência, porque está faltando oxigenação no seu corpo, né? Então leva a esse quadro. As pessoas podem morrer, né? Eu já vi vários filmes, séries que o camarada mata usando esse recurso. Vai lá, por exemplo, sequestra uma pessoa, tranca ela numa garagem ou dentro do carro, amarra ela, liga o carro, deixa o escapamento funcionando ali com a garagem fechada, e a pessoa inala isso e acaba morrendo asfixiada, né? Porque não consegue pegar o oxigênio que está disponível na atmosfera, porque as hemoglobinas foram ocupadas pelo monóxido. Então esse é um problema. Aqui nessa imagem, depois vocês podem dar um pause aí, dar uma lida como curiosidade. A gente tem uma situação chamada de mal da montanha. O que é isso? Em geografia vocês já devem ter percebido, né? O professor Karina deve ter falado com vocês, que à medida que você vai para regiões mais altas, a condição da atmosfera muda, né? A concentração dos gases muda por causa da pressão e tal. Então, assim, em regiões altas, você vai ter uma disponibilidade menor de gás oxigênio, né? Devido à pressão ali que é menor, esses gases eles se acumulam numa concentração menor do que ao nível do mar, tá? E aí lembrando, se você precisa de oxigênio, né, e você tem uma oferta menor de oxigênio, você vai sentir, né? Você vai sentir. Pessoas que vivem nessas regiões mais altas, o corpo acostuma, a gente vai citar aqui, o corpo acostuma a essa condição, tá? Agora, se você sai daqui, né, e viaja para uma área muito alta, você vai sofrer. E pensa pessoas que vão praticar atividade física, né? A gente tem um torneio aqui na América do Sul chamado Libertadores da América, que vira e mexe os times, não só do Brasil, mas de outros países também, né, de cidades ali ao nível do mar, próximo ao nível do mar, tem que subir para regiões muito altas, né? Então, no Equador tem muito isso, né? Na Bolívia, Potosí, por exemplo, o Flamengo já jogou lá, ó, 4.070 metros de altitude. Então, o ar é super rarefeito. E aí pensa uma pessoa que está fazendo um esforço físico, uma atividade física com pouca disponibilidade de oxigênio. Então, é comum times que vão jogar nessas regiões, né, jogador passar mal, ter que ir na beira do campo aqui pegar, né, oxigênio aqui e para continuar, né, ativo na partida. Então é comum isso, né? E assim, geralmente os times vão no dia ou um dia antes da partida, então não dá tempo do corpo se acostumar. Se você conseguir, se o jogador conseguisse, né, o time conseguisse uma semana antes da partida, essa uma semana já daria uma condição melhor para a pessoa praticar ali um esforço físico. Porque assim, tem pouco oxigênio na atmosfera. Quem transporta oxigênio é a hemoglobina que está dentro da hemácia. Então, pessoas que vivem em áreas altas, elas produzem uma quantidade maior de hemácias e hemoglobinas no sangue. Então, o sangue dela tem bem mais concentração desse tipo de célula por milímetro cúbico de sangue. A gente falou que a média ali, ó, no geral, é 5 milhões de células por milímetro cúbico de sangue. Pessoas que vivem em altitude têm bem mais do que 5 milhões de células para dar conta de transportar esse oxigênio que está pouco disponível, né? Uma outra situação aqui é se algum dia algum de vocês for fazer turismo em alguma região andina, né? No Chile, né? Peru, sei lá. E aí vai fazer um turismo, uma cidade alta lá, você vai sentir, né? E é muito comum nessas regiões eles oferecerem para você chá de coca ou chiclete de coca ou a folha da coca para você mascar.
existem substâncias ali nessa planta que elas dão um ápice na sua respiração, né? E aí você tem ali, acaba que você ameniza um pouco essa deficiência de oxigênio da atmosfera, né? É considerado doping se um atleta, por exemplo, masca folha, masca o chiclete, toma chá de coca, é doping. Vários jogadores já foram pegos devido a esse tipo de consumo, né? Mas é comum, assim, os nativos mascarem folha de coca, tomar o chá de coca, oferecer, vende assim livremente, né? Isso não é cocaína, né? O refino desse material vira cocaína. Mas, logicamente, não tem o mesmo efeito você consumir a planta assim, in natura, tá? É que teria um vídeo falando justamente sobre isso, as dificuldades de se viver em altura, né? E aí é um vídeo lá do Nerdologia. Depois vocês podem procurar. Eu esqueci agora o título, mas se você buscar lá no Google lá, ele vai acabar te indicando esse vídeo. Se você jogar alguma coisa de nerdologia, vida em altura, alguma coisa assim, você vai achar o vídeo, tá? Os glóbulos brancos são chamados de leucócitos, são as células de defesa. Olha só como é bem menos do que hemácia. De 5 a 9 mil células por milímetro cúbico. As hemácias são 5 milhões de células. Então, uma discrepância grande, tá? E essas células compõem o que a gente chama de sistema imunitário ou sistema imunológico. É o sistema de defesa. Então, toda vez que seu corpo é comprometido, é invadido por um vírus, uma bactéria, um parasita, o seu corpo percebe e destrói ou tenta destruir essas estruturas invasoras, né? Então, os glóbulos brancos estão diretamente envolvidos nesse cenário. E são produzidos também na medula óssea, no interior de ossos largos do corpo e em linfonodos. Daqui a pouco eu vou falar sobre linfonodo, tá? Aqui nessas imagens a gente está colocando a situação aqui, focando aqui na medula, né? Onde você pode ser um doador de medula. Da mesma forma que você pode doar sangue, você pode doar medula. Tem pessoas que têm problema na medula e aí tem uma dificuldade na produção de células do sangue, né? A leucemia, né? Que mata tanta gente aí, pode ser muitas vezes contornada com a pessoa recebendo um transplante de medula. Então, assim, se você vai nos bancos de sangue aí, geralmente os bancos de sangue também, eles, se você se colocar à disposição, eles fazem alguns exames e te deixa no cadastro ali para ser um possível doador de medula. Se algum dia alguém aparecer e for compatível, eles entram em contato e você pode ou não doar a sua medula, né? E aí como é que é feito? O médico ele vai acabar puxando um pouco, com a agulha ele vai introduzir no osso, vai puxar um pouco da sua medula, né? E essa medula é doada para uma pessoa que tem problema e aí essa medula recebida, ela acaba a voltar ativa, né? E volta a produzir células do sangue. Então, de forma resumida, é mais ou menos isso. Salva a vida doando medula. Tá. Aí aqui, ó, eu falei que além da medula, os linfonodos também produzem células de leucócitos, né? Daqui a pouco eu vou falar, mas pro final da aula, a gente tem um sistema chamado de sistema linfático, que ele é diretamente associado ao sistema cardiovascular, tá? E aí ao longo do corpo a gente tem várias estruturas chamadas de gânglios linfáticos ou linfonodos, tá? Então, esses gângliozinhos que a gente tem no pescoço, tem nos braços, tem nas pernas, tem no abdômen, tem em várias partes do corpo, tá? Esses gânglios, eles produzem células de defesa. Então, toda vez que você foi invadido por um vírus, uma bactéria, esses linfonodos começam a produzir várias células, eles ficam inchados, né? E aí podem formar as ínguas. Ínguas são esses caroços que pode dar no pescoço, na axila, na virilha, várias partes do corpo você pode perceber esses carocinhos e nada mais é do que gânglios que estão inchados ou porque estão inflamados ou porque o corpo está trabalhando ali produzindo várias células de defesa e eles ficam inchados por conta disso, né? Então é algo super natural. Os glóbulos brancos eles podem ser divididos em categorias diferentes. Os macrófagos eles realizam fagocitose.
A gente viu sobre isso ano passado, na matéria de citologia, que estuda célula, né? Os macrófagos, eles englobam partículas, englobam células, né? Igual, aqui é um parasita, né? Vou voltar aqui. Essas várias bolinhas se movimentando aqui são vários macrófagos que estão envolvendo aqui um parasita, destruindo, comendo o parasita. Aqui, ó, são células do sangue, esse daqui é o macrófago e aqui é a bactéria. Aí o macrófago ele vai atrás aqui, ó, da bactéria até envolver ela, englobar e destruir ela no interior do macrófago, né? Então, uma célula que está ali disponível para nos defender, né, contra invasores. Diapedese aqui são observação. O macrófago está circulando dentro aqui do vaso sanguíneo. Só que muitas vezes ele não vai atuar no vaso sanguíneo, ele vai atuar fora do vaso, em outra região do corpo. Então ele tem que sair do vaso sanguíneo e ir até a região que está contaminada. Essa passagem, né, do sangue para outras regiões a gente chama de diapedese. É o nome desse processo de saída do leucócito do vaso sanguíneo. Um outro exemplo de leucócito é o basófilo. O basófilo ele produz duas substâncias. Ou ele produz a heparina, que é uma substância anticoagulante, ou seja, não deixa coagular. E temos também a histamina, que é uma substância que atua em processo alérgico. Então, durante a circulação do sangue, o sangue não pode coagular. É importante o sangue coagular quando você, por exemplo, se machuca, se corta, e é para você não perder muito sangue, né? Não ter uma hemorragia intensa. O sangue ele coagula naquela região que foi ferida, estanca para não deixar o sangue vazar mais. Agora, não pode criar um coágulo, estancar o sangue dentro, né, do vaso sanguíneo, porque senão iria causar uma obstrução, como a gente está vendo aqui, que é a chamada trombose, né? Você tem um coágulo que entope uma área aqui que pode ser fatal para a pessoa, tá? Então, a heparina ela é produzida constantemente no sangue e não deixa o sangue coagular durante a circulação. E a histamina ela é produzida quando você tem um processo alérgico, onde você, por exemplo, tem que ter a diapedese, você tem que ter células leucócito aqui, células do sangue saindo do vaso para ir até a região e combater possíveis ameaças aqui, substâncias, né? Combater células e tal. E aí, para facilitar essa saída da célula do vaso sanguíneo, é produzida a histamina. Ela dá uma dilatada no vaso, cria espaços por onde a célula passa. Então aqui, ó, a célula está saindo por espaços que foram criados devido à ação da histamina. Outro exemplo de glóbulo branco, linfócitos, são células que vão produzir aí anticorpos, se for o linfócito B. Anticorpo é uma proteína que destrói, que defende o nosso corpo, né? Então, não é a célula que está indo lá destruir, mas é uma substância produzida pela célula que vai defender a gente. E temos também o linfócito T, citotóxico, ou CD8. Essas células reconhecem e matam células alteradas. Então, se tiver uma célula alterada, uma célula que foi parasitada por um vírus, essa célula reconhece e vai lá e destrói. E a CD4, ou linfócito T auxiliador, é uma célula que recebe informação do macrófago e ativa o linfócito B e o CD8 para atuar, tá? Essa célula aqui é o principal alvo do HIV. Então, o vírus da AIDS, ele destrói essa célula. E olha só o problema. Se ele destrói essa célula, que estimula, que que recebe informação do macrófago para ativar outras células de defesa, isso não vai acontecer mais. Se essa célula é destruída, você não vai ter mais a ativação do linfócito B, produzindo anticorpo, e nem do CD8, destruindo aqui células alteradas. Então acaba que você fica com o sistema imune muito debilitado, tá? Por causa dessa destruição aí. O problema da AIDS, né, não é
o vírus em si, assim, não é ele que agride o seu corpo e ele causa problema a ponto de te matar. Na verdade, ele abaixa o seu sistema imune, matando essas células, ele deixa você imunologicamente enfraquecido e outras doenças, outros vírus, nada a ver com AIDS, vão te atingir, vão te debilitar. Uma simples gripe, por exemplo, pode matar uma pessoa aidética, né? O seu corpo daria conta simplesmente do vírus da gripe, normalmente, é assim que acontece, mas com o sistema imune enfraquecido isso não vai acontecer. Aqui teria um vídeo abordando esse assunto, né, de sistema imune, também lá do Nerdologia, mas não dá para passar. Sobre vacina e soro, né? Acho que muitos de vocês talvez vão nessa vibe aqui, né? Mas o que é? A vacina é uma forma de você imunizar ativamente o indivíduo. Você introduz na pessoa vírus enfraquecido, ou vírus morto, ou pedaços do vírus, de uma doença qualquer, e aí o seu corpo, percebendo ali aquele vírus enfraquecido ou morto e tal, ele percebe que é um agente estranho e aprende a destruir aquela estrutura. Então ele reconhece e produz estruturas para destruir aquilo que te invadiu. E aí o legal é que isso fica memorizado. Então, por exemplo, vamos pensar na gripe. Você foi tomar vacina para gripe. Seu corpo percebeu os vírus que entraram em você, aprender a destruir aquele vírus. Beleza. Se futuramente você entrar em contato com o vírus ativo, o seu corpo rapidamente já reconhece e já destrói aquele invasor, tá? Isso fica memorizado no seu corpo, tá? Aí tem vacina que você toma uma e te imuniza pro resto da vida. Tem vacina que você toma doses, né? Por exemplo, da gripe. Todo ano tem campanha de vacinação. É porque o vírus muda muito. Então, se é um vírus que acaba sofrendo muita alteração, aí ao longo do tempo, aí você tem que tomar doses para poder se prevenir, né? Agora, o soro é quando você imuniza passivamente a pessoa. Você introduz o anticorpo pronto. Então, por exemplo, você foi contaminado com alguma coisa, né, e você quer destruir aquilo que está na sua circulação. Então, você pode introduzir anticorpos prontos para destruir aquela substância. Por exemplo, veneno de cobra. Você foi mordido por uma cobra peçonhenta, né? E aí no hospital eles te inoculam, né? Dá uma injeção com um soro que é o soro antiofídico. Ali tem anticorpos contra o veneno de cobras específicas, né? Que são venenosas. Então, aqui são duas coisas bem diferentes. Aqui é para prevenir, estimular você a se defender, e aqui você está introduzindo a substância para te defender. Então, são opostos, né, digamos assim. Aí teria aqui um vídeo também abordando sobre isso, também do Nerdologia. Plaqueta. As plaquetas, elas são fragmentos, pedaços de células, né? Podem ser chamadas também de trombócitos, né? Aqui tem a imagem dela, eu já tinha mostrado anteriormente, né? As plaquetas, né? Estruturas bem menores do que as células do sangue. Aqui várias plaquetas. E para que ela serve? A principal função da plaqueta é ajudar na coagulação do sangue. Lá naquele processo, você se machucou e aí você acaba, se rompe um vaso sanguíneo, você sangra. Você não pode sangrar muito, senão você vai ter problema. Então o sangue dá um jeito de coagular, estancar esse sangramento. E a plaqueta está diretamente envolvida nesse processo aí, tá? Então aqui, ó, simulando um vaso sanguíneo, foi rompido, está vazando sangue. Essa abertura tem que ser fechada. Então a plaqueta vai ajudar nesse processo de estancar e não deixar sair mais sangue. Só que não é só a plaqueta, são várias coisas, tá? Então aqui, ó, o vaso foi rompido, vazou sangue, mas chega uma hora que vai se criar um entulho aqui de filamentos que a gente chama de fibrina, tá? Junto com as plaquetas, né? E aí não deixa mais células vazar aqui por essa abertura. Aí com o tempo regenera esse tecido aqui, né? Se reconstitui, aí já é outra coisa, né? Cicatrizar é outra coisa, não tem nada a ver com coagulação. Coagulação é um processo imediato para estancar o sangramento, depois cicatriza, regenera o tecido, tá?
Aí aqui só, né, uma gifzinha mostrando como é que seria o processo. Esses filamentos eles vão se formando, forma tipo uma tela, uma malha, né? E aí amontoa um monte de plaqueta ali e não deixa mais vazar sangue naquela região, né? Até cicatrizar. Só que para acontecer o processo de coagulação, olha o tanto de evento que tem que acontecer, tá? Então, cadê a plaqueta, plaqueta, plaqueta? Tá aqui a plaqueta. Não é só a plaqueta. Então, você teve a lesão de um tecido, aí as plaquetas vão se aglomerar, tá? Aí aqui, ó, essa substância ela fica ali circulando no sangue, né? Aí vai se juntar com cálcio que está circulando no plasma, né? Aqui você vai ter a vitamina K atuando também, transformando essa substância nessa daqui, né? Então você junta esse evento aqui em cima, que depende da plaqueta, com cálcio, com a vitamina K, que vai ajudar aqui na transformação dessa substância nessa, né? Aí essa trombina ela vai atuar aqui para formar aquelas fibras, né? Que como você na GIF anterior, aquela malha, aquela tela que vai se formando. Então, ó, fibrinogênio está circulando no sangue, vitamina K você tem no sangue, cálcio tem no sangue, plaqueta tem no sangue. O combo de tudo isso atuando juntamente vai formar esses filamentos, que são as fibrinas, que vai permitir o coágulo. Então, a fibrina são esses filamentos, e para esse filamento se formar, tudo isso daqui tem que transcorrer no seu corpo. É rápido o processo, né? Mas não pode faltar cálcio, não pode faltar vitamina K, não pode faltar plaqueta, né? Se faltar uma coisa dessa daqui já era, já comprometeu o processo, né? Não sei, talvez alguém aí que está escutando essa aula já teve dengue na vida, né? Um grande problema da dengue é a dengue hemorrágica, né? E que causa sangramentos internos, pode matar, porque você acaba. Assim, normalmente a gente tem sangramentos internos, eles estancam, cicatrizam, tá tudo certo. Agora, se você tiver com um processo aí de dengue hemorrágica, isso pode ser mais problemático. E aí, assim, independente da dengue que você tenha, você sempre faz o exame aí de sangue para analisar a quantidade de plaqueta, né? A concentração de plaqueta circulando no seu corpo, né? Então, é medida assim, a situação da dengue é medida pela taxa de plaqueta no sangue, né? Se estiver abaixando, se estiver recuperando para a normalidade, então o diagnóstico é feito e controlado através dos níveis de plaqueta no seu corpo, tá? O sistema linfático, para finalizar, é um sistema que trabalha conjuntamente com o sistema circulatório ou cardiovascular, né? Então ele tem algumas funções, por exemplo, vai ajudar no processo do sistema imunológico, eu vou falar sobre isso, porque produz células de defesa, tá? Coletar linfa e devolver a circulação sanguínea. Linfa é o nome que a gente dá para um líquido que vaza da circulação sanguínea. Então, o plasma sanguíneo que vaza do vaso para fora do vaso, ele é recolhido pelo sistema linfático, aí forma essa linfa e essa linfa é devolvida para a circulação. Daqui a pouco eu mostro uma imagem melhor sobre isso, tá? Estruturas que estão associadas ao sistema linfático: amígdalas ou tonsilas, que a gente tem aqui na região da garganta, né? Nessa região do pescoço. A adenoide, que a gente tem na cavidade nasal, no início da faringe, já falei sobre a adenoide. O baço, tá aqui, ó, essa estrutura. Os linfonodos ou gânglios linfáticos, que eu falei agora há pouco, que se inchar pode ser percebido como ínguas, né, aqueles caroços. Então, ao longo desses vasos, né, linfáticos, a gente tem vários gânglios ou linfonodos. E tem um timo. O timo está posicionado aqui, ó, na posição superior aqui no coração. Enfim, todas essas estruturas, elas também produzem células de defesa, tá? Mas, por exemplo, se você tiver um adenoide que estiver comprometendo a sua respiração, você pode remover a adenoide e isso não vai atrapalhar a sua imunidade. Então, assim,
né? Você pode perder o baço e não ter problema de imunidade, tá? Mas são estruturas que podem produzir células de defesa. A linfa, como eu falei, são líquidos que vazam da circulação sanguínea e aí são recolhidas pelo sistema linfático, que aqui está representado em verdinho, recolhe esse material e devolve para o sangue de novo, tá? Então aqui, ó, aqui está a circulação de sangue normal, e aí vazou sangue dos capilares, né? Você vai ter vaso linfático recolhendo esse líquido, essa linfa, e devolvendo depois para o sistema circulatório novamente. Então esse líquido é devolvido ao sangue, né? E aí mantém-se um volume sanguíneo constante aí, né? Se você não tiver sangramentos, ele se mantém constante aí 24 horas. Uma outra coisa, só como curiosidade, sei lá, às vezes alguém vai e faz deixa eu ver, uma lipoaspiração, né? Remove ali tecido gorduroso por baixo da pele. Uma pessoa que faz qualquer processo cirúrgico, ela fica bastante inchada inicialmente e o corpo vai reabsorvendo esses líquidos, né? Que ficam acumulados e tal, e vai devolvendo para o sangue ou para a circulação, né? E aí tem massagens chamadas de drenagem linfática, que são massagens para estimular a reabsorção desse líquido que está preso por baixo da pele ali, que saiu do vaso sanguíneo, né? E ser devolvido ao sangue novamente. Então, aqui é só uma curiosidade, tá? Então, assim, a gente não falou tudo de sistema cardiovascular, mas falamos muita coisa, né? E acho que é o suficiente por esse momento agora, tá? Valeu!